Agora eu quero saber o seguinte, temos os deputados estaduais lá de Santa Catarina que, meu amigo, portou droga para os pessoal aí na via pública, multa, caneta. Temos outros deputados federais, parlamentares da base governista, que apresentaram um projeto de lei que visa conceder anistia, perdão, aos acusados e condenados por tráfico de drogas que foram flagrados com até 40 gramas de maconha. A proposta é encabeçada principalmente por parlamentares do PSOL, que usam a decisão do Supremo Tribunal Federal para pedir a liberdade dos detentos. Um projeto, por um lado, que quer multar quem está usando droga, outro projeto que quer perdoar pessoas condenadas por tráfico. Não só na saidinha, 40 na legislação da saidinha. Deixa eu falar, Pacheco. Você vai me desculpar, mas a matéria aqui, 1 minuto, é matéria penal. Lei mais benéfica. Obviamente, ela retroage. A decisão do STF é lei? Não, decisão do STF. Saidinha não retroage, maconheiro retroage. Não, porque saidinha, querido, é lei processual penal. Lei processual penal não retroage. Esse país está cheio de coisa. Pera aí, cheio de gente falando do que não conhece. Pacheco. Vamos ser estritamente técnicos. Pacheco. A lei penal retroage em favor daquele que por outra lei mais dura foi condenado. Ponto. A lei processual penal, você está falando, não tem nada a ver com isso. Execução penal é outra matéria. Deixa eu só falar uma coisa. A lei de execuções penais, no trecho em que trata da saída temporária, inclusive da extinção da saída temporária, foi considerada e declarada pelo STF como lei de natureza penal. E não de natureza... Não, trecho específico da saída temporária da Lei de Execuções Penais é considerado de natureza penal e não processual penal, hein, Pachecão? Então... Penal. Por isso é que não retroage em prejuízo do réu. A lei em especial, que tem todos os artigos, aí é híbrido de organização judiciária, penitenciária e tal. Só esse detalhe para ficar claro, mas vamos voltar pro tema aqui, ô Wilson Pedroso. Eu não me fiz entender, Ele deu aula e deu aula errada ainda. Deu aula e deu aula errada, Pacheco. Não deu aula errada, não. Eu não me fiz entender. O que eu estava dizendo é que, obviamente, a lei penal mais benéfica retroage em favor do réu. É óbvio. É isso aí. Mas vamos ouvir o Wilson, que ele não teve a oportunidade. Wilson, os parlamentares... Só que eu me perdi aqui agora. Deixa eu retomar. Essa segunda metade do programa tá interessante. Não, Pacheco, atrapalha muito. Mas eu quero agradecer a você que está na nossa audiência nesse domingão aqui. Uma audiência espetacular. Muito obrigado por estar conosco nesse domingo. Wilson Pedroso, me ajuda, Wilson, me ajuda. Tá com você. Agora eu não sei se é saidinha ou o que é. Não, é parlamentar querendo perdoar. Perdoar quem foi condenado. É um absurdo, Além de liberar as drogas, ainda querem perdoar quem cometeu crime. Ele cometeu crime. Não é porque agora a legislação mudou que a gente vai beneficiar um monte de traficantes, porque não é os usuários que vão ser liberados, não. Vai sair usuários, vai sair traficante, vai sair tudo. Nós não temos capacidade de discutir quem não era traficante, quem era traficante. A gente não consegue prender quem é traficante, quem não é traficante, vai liberar quem? Vai liberar o quê? É um monte de bandido de novo, é uma saidinha, é a famosa saidinha da maconha. Liberou, abre o portão lá que a saidinha da maconha, as pessoas estão saindo pelo portão da frente. Chega, a sociedade não aguenta mais impunidade, a sociedade não aguenta mais insegurança, tem que parar. Ao invés de prender, ter legislações mais duras, nós estamos abrindo as pernas para traficante e bandido ficarem soltos e livres, convivendo com a sociedade e muitas vezes ceifando famílias através das drogas, através das drogas. É um absurdo. PSOL de novo na contramão do que a sociedade precisa. Agora, só uma coisa, Felipe Monteiro, eu quero te ouvir. Por quê? A gente sabe que muitas pessoas, milhares de pessoas estão presas hoje por tráfico de drogas, porque portavam até 40 gramas de drogas deixa eu terminar. Mas são traficantes, não são pessoas de bem. São traficantes. Mas você julgou, Wilson? Você leu... Fica aí, Cássio, cuida aí, vai. Cuida aí. É pegar todos esses processos. Bota na aberta aqui. Falou pra vocês. Vocês ficam com o programa aí. Não, tchau. Domingo você vem. Volta, meu filho. Vem aqui. Eu queria só dizer pro Wilson
que é o seguinte, tem que pegar todos os processos e haverá uma força-tarefa para isso. Pegar todos esses processos de pessoas que foram condenadas por tráfico de drogas com menos de 40 gramas e analisar esses processos para ver se há outros elementos. Não havendo outros elementos, a pessoa vai ser solta. Havendo outros elementos que mantenham a condenação vai ser mantida. É uma revisão que vai ser feita criteriosamente. E não precisava de lei para dizer isso. Isso o próprio entendimento do acórdão, aliás, acórdão que eu não gostei do STF, achei um acórdão pobre, mas decorre desse acórdão. Então é isso. Vamos lá. Posso? Podemos? Posso? Aqui, ó, levantem a mão, hein? Quem quiser falar, aqui agora é o professor Raimundo, que tá na fila. Os mais disciplinados, viu, PP, vão ter prioridade na distribuição do uso da palavra. Para deixar claro, meus amigos, todo mundo entender, a partir da decisão do STF, nada impede que cada uma dessas pessoas condenadas que estavam com até 40 gramas de drogas entre com uma revisão criminal, entre com um pedido na justiça, para demonstrar que a única motivação de sua condenação foi portar aquela droga. Não tinha anotação, não tinha balança, não tinha testemunha, não tinha nada disso. O que é muito, mas muito diferente de um projeto que anistia todos os condenados por tráfico de drogas que estavam com até 40 gramas. Por quê? Porque se você anistia, perdoa, você coloca num bolo aqui, ó, 60 mil presos por tráfico de drogas e dentro deles, não só aqueles que talvez, de fato, fossem usuários, mas muitos outros que estavam traficando com prova, com perícia, com testemunha, com câmera, com imagem, com anotação, com tudo, o meu querido Acácio Miranda. Me parece que o PSOL está querendo aproveitar e passar a boiada na porteira. E aí? Essa coisa do Nelsinho, há uma falsa crença que a quantidade de droga é o único fator utilizado para determinar se aquilo é porte ou tráfico. E é uma falsa crença, a Raquel bem sabe. O artigo 28 da Lei de Drogas indica vários requisitos para serem levados em consideração. A decisão do Supremo Tribunal Federal, e eu dou ênfase, decisão do Supremo Tribunal Federal, estabeleceu que aqueles que forem surpreendidos com uma quantidade de até 40 gramas serão considerados usuários e não traficantes. Mas a decisão do Supremo tem duas características. Ela não afastou aqueles requisitos do artigo 28 e, mais do que isso, o Supremo não disse que essa lei vai retroagir. E por que o Supremo não disse isso? Porque a lei penal, fosse essa uma lei penal, por força do artigo 2º do Código Penal, ela iria retroagir. Mas todos nós sabemos que uma lei e a decisão do Supremo são diferentes. E o Supremo não cravou. A lei da ação direta de inconstitucionalidade dá essa possibilidade. Nós chamamos de efeito modulante das decisões. E o Supremo não o fez. Então não há retroatividade. O Nelsinho bem disse, o PSOL, aproveitando toda esta complexidade, porque não são discussões fáceis, atravessa um pedido, confundindo as pessoas e principalmente aproveitando uma onda que o Supremo Tribunal Federal criou para reparar um problema que nós tínhamos prático, mas o PSOL vai lá e cria outro problema. Meus amigos, a gente vai dar uma pausa nos nossos debates aqui. Graças a Deus, por um momentinho, tomem as suas águas, minhas crianças. Daqui a pouco a gente volta a debater, porque agora a gente vai direto para Santa Catarina, acionar o nosso repórter Emanuel Soares, que está acompanhando o CEPAC Brasil lá em Balneário Camboriú. Manuel, que bom que você chegou. Graças a Deus, bem-vindo. Boa tarde novamente. Não chegou. Acho que não chegou, Manuel. Manuel tá chegando. Ele ficou estarrecido com esse debate. Então, enquanto o Manuel não chega, a gente vai continuar os nossos debates. Mas, por favor, crianças, comedidos, falas mais rápidas, sem ficar interrompendo o coleguinha Felipe Monteiro. Ô, Koba, eu acho interessante que nessa discussão da decisão do STF, ninguém conseguiu falar o que é mais importante, né? Ninguém está falando que as pessoas podem andar com 40 gramas de maconha no bolso e só por isso ela vai ser considerada usuário no traficante. A decisão não fala isso.
A decisão fala o seguinte: se não tiver nenhum outro elemento comprobatório para colocar a pessoa como traficante e o único elemento for só a quantidade de drogas que ela está carregando no bolso, não é? 40 gramas é o critério para definir quem é usuário e quem é traficante. Se ela está carregando 1 grama, 10 gramas, mas tem provas de que ela vendeu maconha, tem uma caderneta com anotação mostrando às pessoas que ela vendeu a maconha, ela é considerada traficante mesmo carregando menos de 40 gramas. Então, assim, não dá para você colocar 40 gramas como número absoluto. Não é por aí que a decisão do STF foi. E aí tem uma questão que é interessante. O recurso extraordinário que chegou ao STF, o recurso chegou ao STF, né, para analisar a prisão de uma pessoa, analisou a prisão de uma pessoa portando 3 gramas de maconha. E essa pessoa foi presa de forma ilegal. Por quê? Porque ela não era traficante. Então o STF identificou que existiam milhares de casos semelhantes a esse no Brasil e resolveu fazer uma política judicial de forma uniforme para todo mundo. Então eu vejo com bons olhos a ideia de você revisar aquelas pessoas que foram presas indevidamente. Eu trouxe o número aqui de São Paulo, o estado de São Paulo, um estado mais rico do Brasil, Sim. O estado com a polícia mais equipada do Brasil, que colocou como traficante mais de 30 mil negros, que se fosse utilizado critérios para presos, para pessoas usuária branca, ela seria também considerada usuário não traficante. Então tem sim que fazer uma revisão legal, uma revisão dessas pessoas que foram presas de forma indevida porque eram negras, de baixa escolaridade e pobre. Mas não por anistia, né, o PP? Rapidamente, você acha que o projeto de anistia é correto? Ou isso deveria? Sabe qual que é o projeto? Anistia para quem foi condenado por tráfico de drogas. A gente leu aqui, ó. Fala isso, só 40 gramas? Qualquer um que tenha sido condenado No microfone, ó. Qualquer pessoa Não, aí que tá tenha sido errado. condenada com uma quantidade inferior a 40 gramas Só tem um artigo no projeto de lei. À luz da jurisprudência criada por esse acórdão do STF, tá errado. Até Você porque... tem que analisar caso a caso e o judiciário tem que decidir caso a caso. Até porque, tecnicamente, o que aconteceria se essa anistia fosse votada, aprovada, sancionada e, de fato, existisse? Essas pessoas presas, em nenhum momento na história dela ficaria registrado que ela deixou de ser traficante para ser considerada usuário. Simplesmente ela teria uma extinção da pena de tráfico. Antecedente, tráfico de drogas. Ia ficar lá ainda dessa maneira. Ou seja, é totalmente equivocada essa proposta na minha visão, Raquel Galinatti. Na minha visão, equivocada foi a decisão do STF. E a proposta? O PSOL chutou a bola que estava ali para fazer o gol. Não entendo porque outro partido de esquerda não chutou a bola para fazer o gol. A gente sabe que decisões do STF, quando chegam no STF, dá um vasto caminho para que outras decisões e recursos sejam lá solicitados e representados para que o mesmo parâmetro seja colocado para outros que tiveram ali a condenação antes da decisão. Significa o quê? Obviamente, a decisão do STF não foi uma decisão erga omnes, ou seja, não atinge todas as pessoas que estão ali na mesma situação, mas abre sim um precedente perigosíssimo para milhares de recursos ao STF. É bem colocado quando você fala que ali não quantifica, meramente quantifica 40 gramas, mas na prática, muitas vezes, a quantificação de 40 gramas ou menos de 40 gramas, na prisão em flagrante pelo delegado de polícia, a deliberação não é somente pelo notário e contabilidade das drogas, ou caderneta, ou o dinheiro. São outros conjuntos probatórios que ali na sentença não estão. Então, eu acredito que essa sentença simplesmente ela possibilita ali o tráfico a varejo. Afinal, quem vai adquirir 40 gramas vai adquirir de um traficante precedente. Não existiu e até hoje não tem a liberação de drogas. Então, é uma série de decisões em cima de outras decisões e a mais acertada foi aproveitar a oportunidade. O PSOL, no caso, ou o PT deveria ter aproveitado da bola que foi colocada lá de forma, talvez, proposital para que alguém chutasse. Eu não vejo problema na propositura. Eu vejo problema na decisão que está completamente equivocada. Mas só para deixar claro, Raquel, essa decisão
decisão do STF vale sim para todo mundo, viu? A decisão com efeito erga omnes, porque é tese de repercussão geral, ou seja, todos os juízes e todos os tribunais devem seguir essa decisão. Eu errei, não atinge fatos pretéritos, né? Porque uma decisão... Tá falando da modulação dos efeitos da decisão, né? Não da repercussão geral. Sim, da modulação dos sim. efeitos da decisão. Exato. Fala, Diogo da Luz. Esse projeto de lei do PSOL é absolutamente inconstitucional e incabível, não tem sentido. Por quê? Ele distorce completamente o que disse o STF. Primeiro, o STF disse com base na Constituição, é o direito da pessoa. E uma forma mais clara da gente dizer o que ficou definido é o seguinte, o STF falou, quem estiver com mais de 40 gramas é traficante, não se discute. Quem tiver com menos de 40 gramas poderá ser classificado como traficante desde que esteja entregando para outros, mesmo sem o benefício de receber dinheiro. Se ele estiver numa escola entregando para crianças fumarem, ele está cometendo tráfico. Portanto, quem tem menos de 40 gramas poderá ser traficante também e alguns poderão ser classificados como consumidores, como usuários. É isso que ele disse, acho que fica muito mais simples de entender. E quando se diz aqui que, mas muitas vezes não se consegue diferenciar traficante de usuário, se a polícia, se a justiça, se os promotores não conseguem ter certeza do crime, eles não podem condenar uma pessoa. Isso a regra vale para tudo. Mas eu não tenho certeza se ele foi o assassino ou se o outro foi, então eu vou prender os dois. Claro que não. Ou se tem certeza, ou se investiga mais, até que se tenha certeza, ou tem que soltar a pessoa. Ou seja, esse acórdão é horrível, é péssimo, não avançou em nada. O juiz da causa continuará sendo o policial militar que no estado de São Paulo prende 80% de negros e solta 20% de brancos. E mimimi. Isso não é mimimi, não. Isso é dado e realidade. Quem que vai dizer, tem 40 gramas, mas tem um indício... Você usa um dado do estado de São Paulo para soltar traficante no resto do país. O policial militar. A gente está falando de consumo de droga urbana mesmo. Não é, a gente não está falando de... Nós estamos liberando traficantes. Esse projeto do PSOL libera traficante. O maior benefício libera traficante. desse acordo é o traficante. O maior, quem está comemorando esse acordo... O processo durou, o processo é de 2015, com uma resolução agora, 9 anos depois, pífia, que deixa uma série de dúvidas e consagra os problemas.